Brasil chega nesse final de semana com mais de 56 mil mortes pela Covid-19. Uma tragédia nacional. 56 mil pessoas morreram por um vírus. O Brasil é o segundo maior país com mais casos no planeta, só perde para os Estados Unidos. E não se vê aí o Ministério da Saúde, o governo federal preocupado com isso. O presidente parece estar preocupado mais com seus filhos, né? Então está fazendo política agora para amainar, arrefecer as ações da polícia e do Ministério Público Federal contra os seus filhos. Agora se sabe que um outro filho seu, o vereador do Rio, também estaria envolvido nessa questão da rachadinha, né? Peculato, né? Com recursos públicos. Então aí vai desmoronando aí aquela carga moral que o presidente fez uso na campanha eleitoral, né, e pelo qual a maioria dos eleitores brasileiros acreditou nele, né, colocou ele para governar. No entanto, desde o início do governo, ele tem utilizado o seu tempo, em larga medida, para uma briga ideológica, né, combatendo um inimigo invisível, que é o comunismo. Eu acho que às vezes nem sabe nem o que é comunismo. O comunismo não existe no Brasil há muito tempo. Aliás, o comunismo não vingou no Brasil, né? É só olhar a história, Luiz Carlos Prestes, né? João Amazonas, né? Onde estão essas pessoas, né? Ou seja, o comunismo não pegou no Brasil. Ele tentou entrar no Brasil, teve aquele negócio da guerrilha do Araguaia ali, um arremedo de guerrilha, esmagada pelos militares, e não conseguiu proliferar no país, porque o Brasil é sempre muito conservador, o país é um país conservador e de grandes dimensões. Aqui não se seria muito difícil aqui introduzir um regime tipo o de Cuba, né? Cuba a dimensão, até por uma questão de dimensão territorial, mas o Brasil foi sempre conservador, né? O processo de formação do país é esse. A colonização do Brasil foi, de certa forma, conservadora, né? Com a participação muito da igreja. Então, o comunismo não vingou no Brasil. Então, a questão de trazer o comunismo para hoje, para os dias de hoje, é uma mera cortina de fumaça para encobrir outras coisas, né? No caso específico, a implantação de uma ditadura de direita, não é? Então, você colocando a existência de um comunismo que é ditadura de esquerda, e teria que abrir a possibilidade de construir um de extrema direita, né? A ditadura de direita. Então, você ao falar da existência do comunismo, você certamente cria no consciente popular a necessidade de um regime para contrapor isso aí. Isso aí seria o direito, é isso que o presidente da República estava querendo fazer. Agora, sobre o comunismo, é uma coisa tão estranha nos dias atuais. Eu me lembro que, por exemplo, Imposto Nacional. Imposto Nacional, alguns jovens foram presos aí no início da década de 70, acusados de comunismo. Na época da guerrilha do Araguaia, aquela coisa toda, né, os aviões saíam ali de Xambioá, pousavam para reabastecer em Porto Nacional, então o porto ficou cheio de cartazes com as fotos das pessoas, e nesse período aí, alguns estudantes de Porto Nacional se reuniam ali na Casa do Estudante, eles criaram uma Casa do Estudante norte-goiano, e se reuniam ali para ler, para estudar, para discutir os problemas do Brasil, apesar de estar distante de Brasília, distante do Rio, São Paulo, não tinha asfalto, né? Então a comunicação às vezes era por rádio e por esses aviões que pousavam ali de vez em quando, Varig, FAB, VASP, né? Porque abasteciam ali na cidade. Mas as pessoas, os estudantes se reuniam para discutir essas questões dos problemas do Brasil, né? Eles foram presos pela Polícia Federal naquela época, tinham os dedos duros aí, deduraram, e é uma bobagem, né? Porque, na verdade, eles não andavam armados, eles só liam, eles só estudavam, e não ia fazer uma revolução de Porto Nacional. Então, esses rapazes ficaram algum tempo aí desaparecidos, né? Eu me lembro quando conseguiu liberar alguns deles, como o Pedro Pinto, Edmilson, Souza Lima, né? Então, em Porto houve uma carreata, uma festa, lá da Balsa até a igreja
de Porto Nacional para agradecer, porque a igreja, o bispo Dom Alano, foi fundamental na liberação desses estudantes. O Dom Alano era muito próximo dos militares, né? Os militares respeitavam muito o Dom Alano. O Dom Alano, na verdade, era a autoridade, a única autoridade que existia aqui nessa região amazônica. Ele ocupava aquele vácuo de poder político que não tinha, que não era exercido aqui, porque os deputados que existiam, eles eram aqui, alguns do norte de Goiás, eles ficavam em Goiânia. Então o Dom Alano, na verdade, que era a autoridade aqui na região, reverenciado, inclusive, pelos militares, até o Castelo Branco esteve lá em Porto Nacional, né? O brigadeiro Eduardo Gomes. Então eles paravam ali em Porto para conversar e se entender com o bispo Dom Alano. O Prestes, quando esteve aí, por exemplo, a igreja foi um dos suportes aí para os militares, seja na busca de um consenso entre o Prestes e os militares, seja informando os militares da necessidade da população que ficou sitiada por os comunistas, aí, por Luiz Carlos Prestes. Eu digo aí do século passado, não é verdade? Então foi aquela coluna Prestes, que é uma coluna, um grupo de guerrilheiros aí, do nada para lugar nenhum. Tanto que não conseguiram fazer nada, eles não tinham um projeto. Eles andavam pelo interior do país, matando o gado das pessoas e, de certo modo, até estuprando, como um dos integrantes, o Távora, escreveu nos livros dele, né? Então esse era o comunista, que hoje em dia não existe isso mais, nunca existiu mais. Mas, de vez em quando, os conservadores, para justificar seus posicionamentos, eles terminam inventando isso de novo. Por exemplo, quando foi criado o Estado do Tocantins, assim que Siqueira Campos tomou posse, Siqueira Campos praticamente fechou o Hospital de Porto Nacional. E por quê? Na avaliação dele, o Hospital de Porto era cheio de comunistas. E quem eram os comunistas ali? Dr. Eduardo Banzano, Dr. Neilton Araújo e outros médicos que foram para Porto Nacional no início de 70 para ajudar no combate à verminose da população. Então a população não tinha assistência médica, a assistência do CESP era deficitária. Então não tinha SUS na época. Então esses médicos abnegados saíram Dr. Eduardo, por exemplo, saiu de São Paulo com a esposa, né, que era médica também, para ajudar a população miserável, que não tinha acesso à medicina, e não sabia nem, por exemplo, plantar hortas, e eles ensinaram a plantar hortas, montaram a Com Saúde, fizeram um trabalho fenomenal. E aí o Siqueira Campos considerava isso uma ação comunista. E aí, quando foi criado o Estado, Siqueira praticamente fechou o Hospital de Porto com base nesse argumento, e que ele não escondia de ninguém essa situação. Então, uma coisa completamente fora de propósito de época, né? Porque não existia comunismo no Brasil. Eu conheci um comunista em Porto Nacional, ele se dizia comunista, as pessoas diziam que ele era comunista, o Adalto Cordeiro Cavalcante. O Adalto, na verdade, era um escritor, ele fazia literatura de cordel, ele escreveu um livro sobre Gurupi, outro livro sobre Porongatu, tinha ideias avançadas, ideias de ajudar a população, e que, por isso, muita gente chamavam de comunista. Inclusive o Adalto, ele tem um filho médico aqui em Palmas, né, doutor, o filho dele é médico no Hospital Geral de Palmas, né, doutor Alfredo, e tem um outro filho que já morreu, um ex-delegado de polícia, o Vitor Cavalcante. Quando o Adalto Cordeiro morreu, eu fiz um artigo no Jornal do Tocantins, um artigo muito, muito lido na época, né, chamava-se Um Comuna no Pastoreio, porque eu não o considerava comuna, mas muita gente achava que ele era comunista. O Adalto me ajudou muito na minha vida, ele me ensinou muito, ele achava que eu lia muito, achava que eu tinha um texto fantástico, estou falando aí da década de 70. E por isso a gente conversava muito. E ele, sim, ele tinha teses desenvolvidas sobre a região norte de Goiás, né, hoje Tocantins, teses fantásticas que deveriam ser resgatadas por esses alunos de história aí das universidades no estado, mas hoje ninguém quer saber de história. Então o Adalto, que inclusive foi casado com uma tia minha, Santa Aires, que tinha o Cine Clube Rios em Porto, aliás, eles eram tão adiante que o Adalto e a Santa, o Adalto, por exemplo, na época era desquitado, né? Então foi o primeiro casamento que teve em Porto Nacional de uma mulher com um homem desquitado, ou seja, na época isso era um absurdo, ou seja, a mulher não podia casar com um desquitado, não tinha divórcio, então a mulher não podia fazer isso, e a minha tia ela passou a morar com ele, um escândalo na cidade na época. Então a Santa Aires foi revolucionária na cidade nessa época com o Adalto, ou seja, combinou
combinaram os dois pensamentos, ou seja, o pensamento avançado de Adalto para a época e o pensamento dela também, não é? Que cuidava sozinho de um cinema e passou a ter um companheiro na cidade ali, de família tradicional, ali na Rua Grande. Você imagina o escândalo de uma mulher morar com um desquitado na cidade. Esse Adalto, quando eu fiz esse artigo no Jornal do Tocantins, um filho dele, que era delegado, o Vitor Cavalcante, me escreveu uns textos fantásticos. Ele me escrevia de madrugada, agradecendo aquela coisa. O Vitor tinha um problema salvo engano, de depressivo, né? Ele tomava Lexotan, inclusive morreu, né, o Vitor. E ele se empolgava com esses textos sobre Adalto Cordeiro Cavalcante, o pai dele. Vitor, outra pessoa fantástica. Né? Na adolescência era um cidadão arrebatador, ou seja, tocava guitarra, aquela coisa toda, e depois, no final da sua vida, ele morreu como delegado, né? Delegado de polícia aqui no estado do Tocantins. Então, eu estou fazendo esse mosaico aqui de situações para dizer que o comunismo no Brasil não existiu e não existe como essa turma que está aí no poder tem defendido. Porque eles confundem muito comunismo com socialismo. Né? Então, assim, isso é fundamental. Há uma diferença relevante nisso aí. E, como eu disse, o comunismo não existe. E se existisse aqui no Tocantins, por exemplo, já trazendo para o Estado, ele existiu nessa forma de ajuda que as pessoas, como os médicos, o doutor Eduardo Manzano, Hilton Araújo e muita gente aí, e aqueles jovens que foram presos, e por último, o Adalto Cordeiro, na defesa de ideias avançadas, ideias de modificação social da região na época, tiveram. Alguns, com êxito, conseguiram colocar em prática os seus projetos, outros não. Então, quando olho para essa situação, essas pessoas de hoje falando de comunismo no Brasil, para mim, eu acho uma grande bobagem, ou seja, porque o comunismo nunca existiu no Brasil, e a população brasileira é conservadora. E até porque o comunismo não é o melhor regime. O comunismo, assim como a ditadura de direita, não é o melhor regime. O melhor regime é a democracia. Não é? Pode ser difícil, mas o melhor regime é a democracia, onde as pessoas respeitam as outras e cada um tem o seu direito, não é, de ser a favor ou contra alguma coisa. E isso é a liberdade. Ainda que a liberdade não seja absoluta, seja relativa, porque depende do direito do outro, ainda assim a gente tem o livre arbítrio para escolher o que é o melhor da nossa vida, não é verdade? Um bom dia para você.